Ficou claro? Qualquer ação na vara da infância e juventude, vara de infância e juventude, é só quando o menor se encontra em situação de risco. Se não é situação de risco, é vara de família. A única ação que é sempre ECA, sempre na vara da infância, independente de situação de risco, é sempre em vara de infância, chama-se ação de adoção. A ação de adoção vai ser sempre vai ser sempre no ECA. Adoção dos menores. Adoção dos menores, ECA. Tá? A ação da adoção dos maiores, em regra, é vara de família. A não ser se quem postula a adoção já tinha guarda antes do menor ter 18 anos, até os 21, pode ser ainda no ECA. Ainda pode ser. Tá? Mas são detalhes, aí não se preocupe. Vamos lá. Agora, antes da idade, antes dos 16 anos, não se pode casar. Salvo num caso. 2 pontos. Antes dos 16 não se pode casar, salvo num caso. 2 pontos. Gravidez. Ponto. Salvo num caso, gravidez, vírgula. Mas ainda assim, exige-se alvará judicial. Ainda assim, exige alvará judicial de suprimento de idade. Ainda assim, existe alvará judicial de suprimento de idade. Muito bem. Vejam só. Alguns autores, coloque aí, alguns autores além do alvará judicial, ainda exige a autorização dos pais. Então vejam só, gente, antes da idade núbio, isto é, antes dos 16 anos, pode casar? Não. Antes dos 16 anos não vai poder casar com ninguém. Salvo num caso, está grávida. No caso de gravidez, daí o código autoriza o casamento, mas exige-se alvará judicial de suprimento de idade. Perceba o nome do alvará. Aqui não é suprimento de consentimento. Aqui é alvará de suprimento de idade, porque não tem a idade ainda. Ele tem que pedir para o juiz. Vejam só, a partir dos 16 anos, para casar, o que é preciso? Autorização dos pais. Tá certo? Então, alguns autores falam, peraí, se ele não tem 16 anos, não basta o alvará judicial para casar. Precisa de 2 coisas. Autorização dos pais, mais alvará. Porque se o maior de 16 precisa de autorização dos pais, o menor de 16 tem que precisar também. Só que o menor de 16 seria uma dupla exigência. Seria a autorização dos pais e também o alvará judicial. Compreenderam? Tem entendimento nesse sentido, mais rigoroso. Outros falam, não, o código só fala em alvará judicial, não fala que precisa também da autorização dos pais. A lei não exige essa autorização, só exige o alvará. Entenderam? Então, daí se os pais não autorizarem, daí precisaria de 2 alvará. O alvará de suprimento de consentimento e o alvará de suprimento de idade. Entenderam? Ficou claro? Cairia na mesma sequência. Pois não. Pode ser, na mesma ação. Detalhe, o artigo 1520 do Código Civil permite também o casamento
antes dos 16 anos, permite também o casamento antes dos 16 anos, para evitar cumprimento de pena nos crimes sexuais. Para evitar cumprimento de pena nos crimes sexuais. Pois não. O artigo 1520 do Código Civil permite também o casamento antes dos 16 anos para evitar cumprimento de pena nos crimes sexuais. Mas esta hipótese foi revogada tacitamente pela Lei 11.106 de 2005, segundo a qual 11.106 de 2005, segundo a qual o casamento entre o agente e a vítima não extingue mais a punibilidade, nos crimes sexuais. Então vejam só, como essa hipótese ainda está escrita, vocês podem ler o código, mas o código tem mais uma hipótese, que diz, artigo 1520, que diz que é possível casamento para evitar cumprimento de pena. Está escrito na lei, para extinguir punibilidade e tal. Essa hipótese era muito frequente no passado, e eu, como juiz, cheguei a autorizar vários casamentos aí, da vítima com o estuprador. Acredito que autorizei uns 40. Vítima era estuprada, daí queria casar com o estuprador. Pedia para o juiz autorizava. Estava todo mundo de acordo, o juiz vai estar contra, pai, mãe, está todo mundo de acordo. Era aquele estupro com violência, na época, chamada violência presumida. Manter relações sexuais com menor de 14, que hoje tem o nome de estupro de vulnerável. O namorado manteve relações sexuais com a namorada menor de 14. É estupro. Hoje chama-se estupro de vulnerável. Não é isso? Antigamente, o sujeito tinha uma brecha para escapar da cadeia. Bastava ele se casar com a vítima. Não é isso? Bastava ele se casar com a vítima. Se ele casar, acabou tudo, extinguiu a punibilidade. Morreu o assunto. Só que, a partir desta lei que eu citei, casamento do agente com a vítima não extingue mais a punibilidade. Quer dizer, vai casar com a vítima, mas vai para cumprir a pena. Então essa hipótese está revogada. Não existe mais essa hipótese. Entenderam? Ficou claro? O que podemos falar é o seguinte, o menor emancipado antes dos 16 anos, que é muito raro, né? Menor emancipado antes dos 16 anos. Por exemplo, vamos dar um exemplo que tem, né? Concluiu a faculdade com 15 anos. Imaginemos, né? Com 10 entrou na faculdade, com 15 se formou, concluiu a faculdade com 15 anos. Né? Teoricamente é possível. Imaginemos, um juiz autorizou uma criança de 10 anos a entrar numa faculdade. Se o juiz autorizar, com 15 anos ele está emancipado. Ao concluir a faculdade, ele está emancipado. Tá certo? Então, o menor emancipado, antes dos 16 anos, pode casar-se sem autorização dos pais ou do juiz. Sem autorização dos pais ou do juiz. Não precisa de autorização de ninguém. Ponto. Vamos lá. Além dos menores de 16 anos, são também incapazes
de se casar, são também incapazes de se casar aqueles que não podem consentir ou manifestar a vontade, não podem consentir ou manifestar a vontade. Tá? São também incapazes de casar aqueles que não podem consentir ou manifestar a vontade, vírgula, ainda que transitoriamente. Por exemplo, o sujeito não pode se casar bêbado, drogado. Bêbado, drogado. A gente não pode se casar bêbado, drogado. Pega no dia do casamento e está lá bêbado. O juiz fala, não vou celebrar. Ser bêbado, você não pode casar. Entenderam? Pessoa que não pode, de uma certa maneira, consentir, manifestar a vontade, não vai poder casar. Pessoa que tem problema mental. Né? Não vai poder casar. Quem tem problema mental não pode casar. E o pródigo, hein? Vamos lá. O pródigo pode casar? Pródigo pode casar? Resposta, sim. E não precisará de autorização do curador. Sim, e não precisará de autorização do curador. Sim, e não precisará de autorização do curador. Pois ele só é relativamente incapaz para atos patrimoniais. Só é relativamente incapaz para atos patrimoniais. Ponto. Para fazer o regime de bens, ele precisará de assistência do curador. Pois é ato patrimonial. Pois é um ato patrimonial. Essa questão hoje, a posição dominante é essa, tá, gente? Que o pródigo, que é aquela pessoa que, movido por uma compulsão, dilapida o seu patrimônio de maneira habitual, colocando em risco a própria sobrevivência patrimonial, né? Então o pródigo, ele é aquela pessoa que, movido por uma generosidade, tem atos de compulsão, no sentido que ele acaba com o patrimônio dele. Gozado, né? O pródigo é considerado relativamente incapaz, né? O avarento não, né? O avarento é plenamente capaz, né? Então o pródigo, só que ele só é incapaz, é uma incapacidade só para atos patrimoniais e nem é só para a questão quando ele quiser alienar alguma coisa. Se precisar alienar alguma coisa, hipotecar, daí precisa de assistência. Porque atos patrimoniais, onde ele vai só administrar, não precisa nem de assistência. Não é para todo o ato patrimonial que o pródigo precisa de assistência também. Ele só precisa de assistência para atos que envolvam alienação ou oneração de bens. Agora, para atos extrapatrimoniais, ele é capaz. Aí ele quer adotar, capaz. Quer casar, capaz. Atos patrimoniais, ele não precisa de assistência. Agora, o casamento é um ato extrapatrimonial, vai constituir família. Agora, ele quer fazer o regime de bens. É ato patrimonial. Então, daí já vai precisar da assistência do curador. Mas só para o regime de bens. Como que é? Então, o menor, depois a gente vai falar do regime de bens, tá? Mas só para antecipar. O menor, quando ele se casa com alvará, é sempre regime de separação. Se ele casou, por exemplo, antes da idade de núbio, antes dos 16, precisa de alvará. Então é regime de separação. Agora, quando ele já tem 16 anos e casou sem alvará, isto é, os pais autorizaram,
Se ele casou sem alvará, a partir dos 16 anos, ele pode se casar sem alvará. Daí pode escolher o regime que quiser. Tá? Daí não é necessariamente o regime da separação. Vamos lá, seguindo aí. A incapacidade matrimonial obsta o casamento com qualquer pessoa. Ponto. É regida pela lei do domicílio dos nubentes. Pela lei do domicílio dos nubentes. Entre parênteses, artigo 7º da LINDB. Se o incapaz se casar, sem a autorização, o casamento não é nulo. Mas apenas anulável. Vírgula. Salvo se ele for enfermo mental. Vírgula. Nesse caso, a nulidade é absoluta. Então vejam só, gente. Menor de 16 não pode casar com ninguém. Quando é incapacidade, não pode casar com ninguém. Doente mental, não pode casar com ninguém. Incapacidade matrimonial obsta o casamento com qualquer pessoa. Aí se casar, o que acontece? O casamento não é nulo. Ele é anulável. Tem um prazinho aí de 180 dias para mover a ação de anulação. Depois a gente vai falar. Se a ação não for movida em 180 dias, tem um prazo, forma como se conta, tal, convalidou o casamento. Perceba que a lei, se um menor de 16, se ele celebra um contrato sem representação, o que acontece? Nulidade absoluta. Se ele faz um testamento, nulidade absoluta. Qualquer ato que ele pratica, nulidade absoluta. Salvo um, casamento. É uma boa pergunta. Tem algum ato do absolutamente incapaz cuja nulidade é relativa? Casamento. Os atos que o absolutamente incapaz pratica, em regra, nulidade absoluta. Salvo casamento. Casamento, a nulidade é relativa. E convalida-se depois de um certo tempo. A não ser se for casamento do enfermo mental. Se for enfermo mental, cuidado, que o Código Civil classificou louco, né? O Código anterior falava louco de todo gênero. O Código Civil não. O Código atual fala. Não fala em louco. Né? Entendiam que essa expressão era meio pejorativa e tiraram essa expressão, no meu modo de ver, uma boa expressão. Mas tiraram essa expressão, substituíram por outras. Enfermo mental, deficiente mental, excepcional. Nós temos 3 categorias de pessoas com, teoricamente, o deficiente mental, o excepcional e o enfermo mental. Perceba que o casamento só é nulo quando for enfermo mental. Grife essa palavrinha. Enfermo mental. Não é? O excepcional casou. Nulidade relativa. O deficiente mental casou. Nulidade relativa. O enfermo mental casou. Nulidade absoluta.
Entenderam? Mas qual a linha divisória? Que é excepcional, deficiente. Vocês vão. A professora Maria Cristiana, que dá a parte geral do civil, certamente ela vai fazer as distinções entre enfermo mental, deficiente mental e excepcional. Entenderam? E percebam também outra pergunta capciosa. A lei que rege a incapacidade. Como que eu sei se a pessoa tem ou não capacidade? Qual a lei que rege a capacidade para casamento? É a lei brasileira? É o Código Civil brasileiro que rege a capacidade matrimonial? É a lei do domicílio. É a lei do domicílio, lei do país em que é domiciliado. Não é a lei brasileira, é a lei do país em que é domiciliado. É que a maioria que casa aqui é brasileira. Então, se quem casa aqui é domiciliado no Brasil, você casou no Brasil e você é domiciliado no Brasil, é lei brasileira. Você é domiciliado aqui. A lei brasileira se aplica. Agora, você tem domicílio aqui? Não tenho domicílio aqui no Brasil. Meu domicílio é no Irã. Então, vamos pegar o Código Civil iraniano para saber se você tem ou não capacidade? Entenderam? Imaginemos, chegou alguém do Irã aqui, casado, com 12 anos. Chegou aqui e casou lá no Irã. Casou no Irã com 12 anos, veio para o Brasil. O juiz brasileiro vai aceitar esse casamento? Bom, vamos pegar o Código Civil iraniano? Vamos. Lá pode casar com 12 anos? Pode, então aqui pode. Que a lei que rege o casamento não é a lei brasileira, é a lei do domicílio. Então, estrangeiros casados lá, mas que vêm para cá, que pela lei brasileira eles não têm capacidade, mas pela lei do domicílio do país lá, eles têm. Então, vamos aceitar. É o que diz o artigo 7º da LINDB. O que rege o casamento é a lei do domicílio dos nubentes. Então, estrangeiros que, porventura, casados no exterior, vêm para cá, pode ser que casou aí com 12 anos e o país admite. Então, nós vamos ter que aceitar também. Entenderam? Então é isso, gente. Extrapolei um pouquinho o tempo. Próxima aula a gente continua, tá bom? Uma dúvida? Tá bom, até a próxima aula.